O mundo pode estar à beira de uma nova guerra, não com tanques ou mísseis, mas com moedas e dívidas. Em 2025, a China reduziu suas reservas em títulos americanos para o menor nível desde 2009. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump intensifica sua ofensiva contra Pequim com tarifas e sanções, transformando a disputa em uma batalha que já não é só comercial, mas é estratégica e global. Se a China decidir parar de comprar dólares, isso que virá não será apenas crise. Será o colapso do sistema financeiro internacional como conhecemos. Juros explodiriam nos Estados Unidos, bolsas despencariam, e o dólar perderia o posto de moeda dominante. Isso significaria gasolina a preços recordes, alimentos inacessíveis e milhões de pessoas mergulhadas no desemprego. Mas o que aconteceria se essa guerra econômica realmente explodisse? Como ficaria a vida do americano médio sem crédito barato? O que mudaria para o Brasil se a base do comércio mundial deixasse de ser o dólar? E você? Estaria pronto para enfrentar um mundo em que a hegemonia dos Estados Unidos pode ruir diante dos seus olhos? Sob a liderança de Xi Jinping, a China acumula cerca de 756 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano, consolidando-se como um dos maiores credores de Washington. Para Donald Trump, essa dependência representa um paradoxo. Ao mesmo tempo em que garante liquidez para a economia americana, também expõe o país à pressão estratégica de seu maior rival. Basta um gesto de Pequim para que diplomacia e economia global sejam chacoalhadas de uma só vez. Esse cenário lembra o Japão dos anos 1980, quando líderes como Yasuhiro Nakasone acumulavam reservas expressivas em dólar. Mas há uma diferença crucial. Tóquio buscava prosperidade dentro do sistema liderado por Washington, enquanto Pequim, sob Xi Jinping, parece mirar além disso. Com iniciativas como a Nova Rota da Seda e sua aproximação com blocos econômicos alternativos, a China sinaliza que deseja remodelar o equilíbrio das relações internacionais. Mais do que finanças, trata-se de poder político. Ao balançar suas reservas, Xi Jinping mantém Donald Trump em alerta permanente, pois sabe que qualquer oscilação chinesa pode gerar sanções econômicas, tensões regionais e instabilidade nos mercados globais. Em outras palavras, Pequim segura em suas mãos uma arma silenciosa que ameaça diretamente o estilo de vida americano e, por tabela, a economia global. Se a China parar de comprar títulos do Tesouro, os Estados Unidos sentiriam o choque em questão de dias. As taxas de juros disparariam, e o governo de Donald Trump teria de oferecer rendimentos mais altos para convencer outros investidores. Hipotecas ficariam mais caras, jovens veriam parcelas dobrando, e empréstimos estudantis se tornariam quase impagáveis. Empresas que dependem de crédito barato seriam forçadas a cortar custos, demitir funcionários e adiar investimentos. Wall Street poderia despencar, destruindo trilhões em valor de mercado e reduzindo a aposentadoria de milhões de americanos. O dólar, já sob pressão, sofreria ainda mais, e a confiança no sistema financeiro global começaria a desmoronar. Na vida cotidiana, o impacto seria brutal. A gasolina poderia ultrapassar 7 dólares por galão. Alimentos básicos dobrariam de preço e remédios importados ficariam inacessíveis para milhões de famílias. Jovens recém-formados enfrentariam um mercado de trabalho retraído, com desemprego em 2 dígitos, lembrando a Grande Depressão de 1929. Se a China fecha a torneira do dólar, o impacto não fica restrito aos Estados Unidos. Ele se espalha como uma onda de choque. Mais de 80% das transações globais são liquidadas em dólar. E qualquer abalo afeta imediatamente os preços das commodities. O petróleo poderia saltar de 80 para 150 dólares por barril, puxando energia e alimentos para patamares inéditos e deixando países inteiros à beira da instabilidade social. As grandes economias, como a União Europeia e o Japão, sofreriam recessão com a perda de confiança nos mercados. O dólar mais fraco pressionaria moedas locais e forçaria bancos centrais a subir juros, travando investimentos e aprofundando a crise. Isso empurraria governos a renegociar tratados e rever alianças políticas para tentar segurar o impacto sobre suas populações. Os países emergentes seriam os mais vulneráveis. Dívidas externas em dólar se tornariam impagáveis. Moedas locais desabariam e a inflação explodiria em poucos meses. O trabalhador comum acordaria para um cenário em que abastecer o carro ou comprar arroz custaria o dobro, enquanto empresas quebrariam diante da falta de crédito e da alta de insumos importados.
Esse efeito dominó já foi visto em crises passadas, mas nunca em escala tão ampla. A diferença agora é que não seria uma bolha localizada, mas a quebra da engrenagem central da economia global. Para sobreviver, governos precisariam correr atrás de tratados emergenciais e novas alianças políticas, transformando o mapa das relações internacionais e gerando disputas abertas por hegemonia. Mas, afinal de contas, como isso afetaria o Brasil? O que aconteceria com a nossa nação? Seríamos atingidos em cheio, como grande exportador de soja, minério de ferro e petróleo. O país até lucraria com a disparada das commodities, mas esse ganho seria ilusório. O real se desvalorizaria frente ao dólar, e as importações ficariam muito mais caras. A inflação se espalharia rapidamente. Arroz, feijão e carne dobrariam de preço em poucos meses. O transporte encareceria. Passagens aéreas se tornariam inacessíveis, e medicamentos importados poderiam faltar. Empresas dependentes de insumos estrangeiros veriam seus custos explodirem e seriam obrigadas a demitir em massa. Além disso, com parte da dívida pública atrelada ao dólar, o Brasil teria de pagar muito mais para honrar seus compromissos externos. O Banco Central poderia elevar os juros para mais de 20% ao ano, travando o crédito e sufocando a economia interna. O resultado seria devastador. Inflação alta, desemprego crescente e aumento da desigualdade social. O impacto político seria inevitável. Protestos se espalhariam pelas ruas, pressionando o governo a adotar medidas emergenciais. Partidos e lideranças usariam a crise como arma em disputas de poder, aumentando a instabilidade interna. Nesse ambiente, alianças políticas frágeis poderiam ruir, abrindo espaço para decisões precipitadas que agravariam ainda mais a situação econômica e social. Existe um futuro sem o dólar? Será que o mundo conseguiria viver sem depender do dólar? Essa pergunta ganha força com as discussões no BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre os planos mais ambiciosos está a criação de uma moeda única para o comércio, reduzindo a vulnerabilidade ao dólar e dando mais autonomia econômica aos países membros. Se essa moeda funcionasse, o Brasil teria ganhos diretos. Exportações poderiam ser feitas sem o pedágio do câmbio, fortalecendo nossa balança comercial. Também reduziríamos a pressão de crises externas ligadas ao dólar, garantindo maior previsibilidade para empresas e investidores nacionais. Uma moeda única fortaleceria alianças políticas dentro do BRICS, dando ao Brasil mais voz nas relações internacionais. Com menor dependência do dólar, combustíveis, alimentos e medicamentos poderiam ficar mais acessíveis, reduzindo a inflação estrutural que há décadas castiga os brasileiros. No entanto, transformar essa ideia em realidade não seria simples. Há diferenças enormes entre as economias do bloco, interesses políticos divergentes e a falta de confiança mútua para abrir mão de parte da soberania monetária. Se superados esses obstáculos, o Brasil poderia se tornar um dos maiores beneficiados. Mas se falharem, o projeto pode se transformar em apenas mais uma promessa vazia na longa história das tensões globais. Se a China realmente parar de comprar dólares, o Brasil, como vimos, estaria no centro dessa tempestade, equilibrando ganhos ilusórios com perdas profundas. Esse cenário deixaria claro que a hegemonia dos Estados Unidos não é eterna. Uma guerra econômica dessa magnitude abriria espaço para novas potências, novos blocos e até novas moedas disputarem o comando do comércio global. O futuro deixaria de ser escrito em Washington e passaria a ser decidido em mesas de negociações espalhadas pelo mundo. Mas a grande questão é: o Brasil estaria preparado para esse redesenho? Temos liderança política, estabilidade institucional e visão estratégica suficientes para aproveitar uma mudança histórica como essa? Ou seríamos apenas mais uma nação a sofrer as consequências, sem conseguir transformar a crise em oportunidade? E você, que acompanhou essa análise, como imagina esse futuro? O que faria se acordasse em um mundo em que o dólar deixou de ser dominante e a geopolítica passasse a ditar o preço da comida na sua mesa? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários sua opinião. Te vejo no próximo vídeo.